Olá, amados. Hoje a gente vai meditar no texto de Lucas 9, 57 e 62, cujo título é Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Bem, amados, aqui nós temos mais um ensinamento com Jesus. Nós vemos que 3 homens poderiam ter se tornado discípulos, mas eles não preenchiam os requisitos estabelecidos por Deus. Cada um deles tinha um empecilho que o impedia de chegar ao próximo nível da condição de discípulo. Entretanto, todos os problemas individuais encontravam sua origem num ponto principal. Faltava-lhes poder, amor e disciplina. Essas deficiências entristeciam o coração do Senhor. O primeiro homem que se prontificou a seguir a Cristo era fervoroso, acalorado e entusiasmado. Olha o que ele fala. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Então ele era fervoroso, acalorado e entusiasmado. O problema foi que ele não se deu conta, de forma real, do alto preço a pagar por tal decisão. Logo, provou que seu entusiasmo era baseado no calor do momento, algo que não seria forte o suficiente para sustentá-lo na amplitude da batalha que ele enfrentaria ao tornar-se um seguidor de Cristo. Porque o que é um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo? É alguém que nega a si mesmo, a sua vontade, dia a dia toma a sua cruz e segue a Jesus. E essa não é uma decisão fácil. Todo dia a gente tem que levar a nossa cruz. E a gente vê a resposta de Jesus lá em Lucas 9,58. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus informou a seus discípulos que ele não tinha sequer o conforto de uma casa comum, diferente do restante do povo. Dessa forma, Cristo ressaltou que segui-lo implicaria renúncia de alguns confortos e prazeres terrenos, algo que é válido para nós nos dias de hoje. Nós, como discípulos de Cristo, nós vamos sofrer também as mesmas coisas que Jesus sofreu. Inclusive, Jesus não teve onde reclinar sua cabeça, não teve moradia. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai pregar o evangelho onde Deus mandar. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O segundo homem, que poderia tornar-se discípulo, colocou a responsabilidade familiar antes de Jesus. A preocupação com a casa dele era a pedra no caminho deste homem. Ao contrário do primeiro voluntário, este indivíduo era lento e pensativo. Ele pesava todo o custo da condição de discípulo. Quer dizer, ele sabia que havia um custo. A pureza cultural era considerada muito importante nos círculos judaicos. Assim, um sepultamento rápido do morto se fazia necessário. Mas a resposta de Jesus insistiu com ele: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Essa expressão aqui, Jesus deixa claro que um discípulo deve ter prioridades definidas e biblicamente fundamentadas.
A observação é retórica, pois na verdade um morto não pode enterrar outro morto. Esta é uma forma enfática de dizer que o chamado de Deus deve ter primazia. Em períodos de premência, como a época em curso aqui, o funeral não era necessário. A obrigação social não deve cancelar a imediação do ministério. Também pode ser que a observação retórica a respeito dos mortos faça referência aos espiritualmente mortos. Sendo assim, o mundo poderia tomar conta das questões materiais da vida e da morte, mas o discípulo deveria priorizar no ministério. Então, as coisas do reino são mais importantes do que nas nossas próprias prioridades. É isso que Deus quer falar, que o reino ele é mais importante, as almas que estão aí precisando ouvir o evangelho, né? Por isso que Jesus fala, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O problema do homem nesse trecho é que ele não priorizou o que era correto e não compreendeu a urgência em tomar uma atitude quando Jesus o chamou. Tais ações inadequadas fazem com que percamos grandes oportunidades de fazer a obra de Deus e de também ganhar o nosso galardão, receber de Deus, porque naquele grande dia Deus vai dizer quem é o servo bom e fiel e quem não é o servo bom e fiel que enterrou seu talento. Então nós devemos usar os talentos de Deus, senão a gente vai estar em falta com o Senhor. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Este pedido é parecido com o que Eliseu fez a Elias, lá em 1 Reis 19 e 20, o qual foi concedido. O período em curso aqui requeria maior urgência, por isso o pedido foi negado, como a gente pode ver em Lucas 9,62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro homem que se ofereceu para ser discípulo era hesitante, ficou em cima do muro. No entanto, Jesus deixou claro que a condição para segui-lo é não permitir que os empecilhos interfiram na obediência a ele. O uso da expressão olha para trás recorda a esposa de Ló. A observação de ser apto ou adequado para o reino de Deus mostra a forma séria como Jesus se compromete com ele. É um aviso de que aquele que vai até Jesus deve estar preparado para permanecer com ele. A expressão lança a mão do arado significa engajar-se em uma tarefa. Aqui o trabalho é servir ao reino. Só que o primeiro discípulo não estava pronto, porque não tinha avaliado as consequências. O segundo também não estava preparado, pois não percebeu a urgência de seguir Jesus quando ele disse, siga-me. E o terceiro dispôs-se a partir, mas hesitou quando olhou para as coisas que deixaria para trás. Estas são lições muito valiosas para aqueles que aspiram à condição de discípulos e à integração no reino de Deus.